paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e que alegria ter todos vocês aqui conosco. Hoje nós estamos num bate-papo abençoador e também informativo. E para essa conversa eu estou recebendo aqui pastor Isaías Acácio, ele que é diretor do Departamento da Escola Bíblica Dominical da ADBetim, diretor do Departamento de Missões Boa Semente e também presidente do Conselho de Missões da Cimademigo. Que honra tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor Isaías Acácio. Eu quero também nesse instante deixar registrada a minha saudação de paz do Senhor. Meu querido irmão Davi, a todos os nossos internautas que estão sintonizados conosco nessa tarde, e dizer da minha alegria e satisfação de estar convosco aqui. E os demais que estão conosco aqui no estúdio, em nome de Jesus. Também está conosco o evangelista Júnior Manjuste, ele que faz parte do Conselho de Educadores da ADBetim e também é superintendente da Escola Bíblica Dominical do Templo Sede. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Davi, paz do Senhor, pastor Isaías, Kate, prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Que Deus abençoe. Nós estamos nesse vídeo, é um vídeo informativo, no qual nosso pastor Isaías Acácio, juntamente com o evangelista Júnior Manjuste, irá falar desse projeto maravilhoso que é a volta das pré-aulas para os nossos professores da Escola Bíblica Dominical da ADBetim, aqui na cidade maravilhosa, cidade de Betim, que tem como presidente o nosso pastor Neemias Gaspar de Araújo. Amém. Esse momento, irmão Davi, distintos ouvintes, né? É um momento que nos toca muito, porque quando se fala da escola bíblica dominical, não se fala de uma escola qualquer. Se fala da maior faculdade de ensino teológico do mundo, como já nos dizia o saudoso e inesquecível pastor Antônio Gilberto, né? E é uma satisfação enorme poder estar reunidos aqui nessa tarde para tratar de algo tão relevante e, sobretudo, também trazer aqui alguns detalhes concernente à revitalização do projeto da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus em Betim. E para que os nossos irmãos que estão nos assistindo possam inteirar ainda mais sobre a magnitude desse projeto, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o mesmo. Irmão Davi, eu quero nesse instante deixar registrado a minha saudação fraternal ao nosso muito digno presidente, pastor Neemias Gaspar de Araújo, né? Que não só preside sobre nós aqui na ADBetim, mas também a nossa convenção estadual. E como se fosse pouco, ele é o vice-presidente do nosso Concílio Maior, a CGADB. E o meu abraço fraterno a ele, estendido à sua família e toda a diretoria e o Ministério do Campo de Betim. Então, quando se trata do aspecto da escola dominical em Betim, nós somos sabedores que a Assembleia de Deus, o ministério aqui, já completou 88 anos. E no arcabouço desses 88 anos, a escola dominical ela sempre caminhou junto, né? A gente não consegue ver a Assembleia de Deus no Brasil sem a harpa cristã, sem a escola bíblica dominical. Mas como nós estamos tratando da escola bíblica dominical, ela já vem nesse alinhamento dos 88 anos da igreja aqui nesse município. E no percurso dessas 8 décadas, um pouco mais, sempre houve uma gestão, sempre houve uma diretoria, sempre houve uma coordenadoria, os pastores que vieram antes de nós. Então, o que está acontecendo agora não é nada de novo. Porém, é um processo de revitalização, um novo formato, entendendo o que? A necessidade do avanço da EBD no nosso município. E a gente vai conversando, trocando ideias. Um tempo atrás o presidente nos procurou com a sua visão de crescimento que ele tem, né? Visionário em todos os aspectos, e sugeriu para que nós estudássemos e vêssemos uma possibilidade de criar um planejamento que viesse a abranger mais o crescimento da escola dominical. E estivemos em oração, debruçado diante desse projeto por algum período, né? E chegamos a um consenso de que, se de fato nós queremos ter uma escola bíblica dominical forte, estruturada, mas principalmente no que diz respeito
o público de domingo à noite voltar a ser o público do domingo pela manhã, isso perpassava muito pelos educadores, pelo corpo docente, não é? A qualidade de ensino, ela fala muito alto, e a responsabilidade dos educadores, ela é a base, ela é o pilar, não é? Ela é o divisor de águas para que essa escola ela tenha a sua estrutura. Então, pensando nisso, entendemos que precisamos investir no corpo discente, mas para alcançar o corpo discente com qualidade, precisaríamos de dar o quê? Mais munição para o corpo docente, que é o investimento na vida dos nossos professores. Então, procurando isso, conversando em oração, encontramos esse caminho, uma vez que o campo de Betim é um campo vasto, dividido em 13 setores, não é? E esses setores nos deu uma possibilidade muito grande, uma vez que tem departamento do círculo de oração, crianças, a juventude, adolescentes, missões, por que não encaixar a escola dominical nesse formato também? Então, pensando nessa missiva, chegamos a esse consenso e assim vai ser o procedimento a partir do próximo sábado, em nome de Jesus. Maravilha. Então já está chegando o retorno desse projeto, que é um projeto, na minha opinião, muito eficaz e também importante, porque eu acredito que muitos professores, eu gostaria de saber do senhor, evangelista Júnior Manjuste, pode deparar com algumas dificuldades, às vezes ali no texto, né, da lição, ainda mais essa lição que nós estamos estudando agora, né, é um assunto que tem muito debate, tem muitas coisas que a gente precisa mergulhar para poder realmente explicar para aquele aluno que está ali frequente, que eu falo assim, para levantar cedo, né, ir para a escola dominical no domingo, às vezes é o único dia da semana que a pessoa tem para tirar para um repouso, para um descanso, mas aí ele tem aquele compromisso de vir para a escola e chegar lá. Como que ele vai encontrar um professor preparado, né, com aquele assunto já afiado para poder esclarecer as suas dúvidas, tirar ali todos os questionamentos de letra, porque se não tiver um professor preparado, automaticamente vai gerar o quê? Um aluno frustrado que na próxima aula ele não vai fazer presente. Ô, irmão Davi, esse talvez seja um dos nossos principais problemas hoje na escola dominical, certo, quando se fala de questão de preparação de professores. Essa lição que nós estamos estudando esse trimestre talvez seja uma das lições que nos dá mais campo para heresias. Exatamente. Dizer assim, né? Então, assim, eu achei muito importante a iniciativa do nosso presidente exatamente por causa disso. Devido à falta de preparo de alguns professores, né? E às vezes esses professores vêm despreparados para frente de uma classe e não passa como deveria passar a lição. Isso faz com que o aluno se frustre, que o aluno perca o interesse de vir na escola dominical. Então, pensando nessa temática, nessa perspectiva que o nosso presidente criou, junto com o nosso pastor Isaías Acácio, a gente trabalhar essa questão para que todos os professores nossos, dentro da Assembleia de Deus de Betim, dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma preparação, tanto com didática da lição, né? Porque às vezes você encontra professores que estão na frente da classe, mas eles não conseguem passar uma lição clara e objetiva, e aí eles têm que emendar testemunho, né? Experiências que não tem nada a ver experiências que não tem nada a ver com a escola, e acaba que o aluno ele não está ali para ouvir, né, nada sobre a vida de ninguém, ele quer aprender a lição. Então, aquilo que está no texto. Aquilo que está na lição. Então, baseado nisso, que esse trabalho está sendo feito, está sendo desenvolvido, para que todos os professores estejam dentro dessa qualidade de aula, para que o aluno se interesse, que ele saia da escola dominical daquele domingo já querendo retornar no próximo. Exatamente. Esse é o nosso objetivo nesse trabalho aí. O pastor ele pontuou algo muito importante aqui sobre essa questão do preparo dos educadores, e eu queria até pontuar concernente o conselho que foi criado, né? Antes só existia a diretoria, certo, mas o presidente ele entendeu que ter um conselho junto, para caminhar junto com a diretoria na mesma visão, e esse conselho ele é composto dos professores, né? São servos e servas de Deus, homens gabaritados, que já vêm militando na área da educação cristã em Betim já há muitos anos, né? E eles trazem assim um gabarito, uma estrutura, né, de entendimento muito grande.
e esse conselho ele chega para somar e fortalecer a base da estrutura da diretoria da EBD. Sobre a logística desse projeto, pastor Isaías Acácio, o professor ele vai saber antecipadamente, né, qual será a filial do seu setor, onde será ministrado as pré-aulas? Ficou definido no seguinte aspecto: nós temos hoje 13 setores, né, acrescendo aí a cidade de Itaúna, né, é a nossa nova filial que está afiliada ao Ministério de Betim. Então houve um sorteio, né? Então tem um sorteio dos professores. Antecipadamente todos já estão entendidos da sua escala, o setor aonde ele irá atuar, né? Eles estarão lecionando 2 aulas, né? É a lição de número 8 e a lição de número 9. Então, né? Já nesse próximo sábado, no dia 21, voltando, já estreando, né? Essa volta desse projeto, então serão 2 lições por aula. Por aula, não é? De 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Então o professor ele vai de 15 em 15 dias. O professor da igreja local ali, ele vai de 15 em 15 dias lá ter essa aula com o professor que vai estar nesses setores. Exatamente. Não é, por exemplo, é o setor 1, que é o setor do Pastor Majus, a sede, né? Vai estar recebendo Betim Industrial, Niterói, Jardim Brasília, enfim, outras filiais que estarão ali. Então, esse professor que estará lecionando, ele já recebeu toda a estrutura no aspecto do que ele vai lecionar. Os superintendentes locais já estão cientes do que vai ser lecionado naquela aula, né? São 2 aulas de 50 minutos, um intervalo aí de 15 a 20 minutos, um café, né? Um coffee break, um momento de interação, e já volta para a segunda aula, correto? Então, assim, tudo bem antecipado, tudo bem organizado, de 15 em 15 dias, vai estar acontecendo essas pré-aulas em todos os setores de Betim. Uniformizado, falando a mesma linguagem, no mesmo foco e na mesma visão. Que bênção. Entendendo que todos os setores, né, pastor Isaías, serão contemplados simultaneamente. Então, assim, não tem como alguém daqui querer participar numa aula num outro setor, porque no setor dele também está sendo contemplado. E nós optamos pela questão do sorteio, e aí o sorteio é lançado, né, pastor Isaías, pouco tempo antes das aulas, para que o aluno, às vezes, o professor daqui, vou lá na aula do pastor Isaías, lá no outro setor. Então, o setor vai ter sua chamada, os professores vão ser chamados, né? Então ele tem que estar dentro do seu setor ali, participando junto com o seu setor ali. Até para fortalecer e também dar toda uma estrutura também, de estar ali tendo, né, os professores, né? Para ter ali o motivo também do professor estar naquela filial, no qual sendo ali o setor, né, definido. E como é que funciona a questão da escolha dos professores? Na verdade, quando o presidente reuniu conosco, o pastor Majusti, membro do conselho, participou de todas as reuniões, né? Ele é um dos membros da nossa diretoria, e o presidente encontrou um caminho melhor no aspecto de fazer um sorteio, né? Porque, por exemplo, eu estou falando em Itaúna, no próximo sábado, mas daqui a 15 dias eu voltar lá novamente, né? Por mais que são lições diferenciadas e tal, mas ele optou por fazer esse rodízio. Então vai ter uma rotatividade. Vai ter uma rotatividade, né? O pastor José Ronaldo vai estar no setor 3. Aí já na outra aula já está em outro setor. Daí já pode acontecer dele cair lá no setor 1, lá no setor 12, então vai ter essa rotatividade. O senhor frisou algo muito, muito importante, que um dos objetivos também é a unidade dos setores, né? Essa unidade, ela perpassa pela questão dos professores estar se interagindo, a comunhão das filiais nesses setores, não é? Por exemplo, nós realizamos 8 fóruns no ano passado. O pastor foi um dos professores. E a gente percebeu o quanto foi, assim, de uma relevância tão grande os professores reunidos nos nossos fóruns de educação, não é? Então ali interagiram, um café de comunhão, um bate-papo, trocas de ideias, e o assunto não era outro: melhorar a qualidade de ensino e o avanço da educação cristã através da Escola Bíblica Dominical. Então essa questão setorial, ela tem também esse ponto alto, que é frisar o fortalecimento e a unidade do corpo docente a nível dos professores ali no setor também. Inclusive, nas nossas reuniões foram
chegamos a essa conclusão devido ao sucesso dos fóruns, né? Sim, Nós obtivemos tentando então, vocês resgatar. tiveram um termômetro no fórum, viram que realmente é interessante ter esse convívio dos professores, de poder trocar ideia, de conversar, e até mesmo ali vai criar um ambiente, de repente o professor tem uma certa dificuldade, só de trocar uma ideia com o outro professor, e opa... Né? Uma das sugestões que foi nos dada foi a questão das videoaulas, né? Só que aí a gente achou essa questão de estar junto mesmo, presente ali, conversando, também, né? Foi mais interessante devido ao sucesso que nós tivemos nos fóruns. Qualquer dúvida que o professor, aluno tiver, ele já pode ali, naquele exato momento, pedir ali uma explicação mais abrangente, mergulhar mais profundo ali naquela dúvida que ele tem, né? A questão da videoaula é interessante. A questão, de repente, da logística, né? Seria como dizer, às vezes você faz um vídeo ali, você abrange todos os setores. Mas, de repente, o aluno, professor, está lá e teve uma dúvida, e agora? Vai ter que entrar lá, pegar o contato do professor, ligar, opa, aquilo que o senhor explicou no vídeo lá não ficou bem claro. A questão de ser presencial, ele vai ter essa facilidade, né? Ele vai ter essa tranquilidade de poder chegar ali no professor e falar assim, olha, eu estou com dúvida, o senhor falou esse termo aqui, eu não entendi direito. Então, facilita ainda mais e cria também esse vínculo, né? Então, sem dúvida. A finalidade é exatamente essa, né? O presencial, nós estávamos recentemente no lançamento do livro de um amigo, e na CPAD, e eu disse aos irmãos que hoje a gente tem tudo informatizado e graças a Deus as coisas avançaram muito. Mas eu sou daquela geração ainda que gosto de sentir o cheiro da folha do livro novo, né? Exatamente. Então o presencial eu considero que é assim também, né? Esse feedback, o poder estar olhando nos olhos do pastor Majuste, do senhor, a gente trocar essa ideia, e eu creio que isso vai fortalecer muito. Porque nós entendemos, irmão Davi, que o campo de ensino, principalmente a escola dominical, é muito vasto, né? E nós estamos engatinhando ainda no processo de educadores, e o objetivo é o que? É fortalecer a base do corpo docente mesmo, porque isso aqui não é crítica, mas nós somos sabedores que tem professores que não sabem o que é um plano de aula. Isso não é crítica, né? O senhor frisou muito bem concernente aos assuntos que estão sendo tratados hoje, são bem polêmicos, né? Nós já estamos de posse do material didático para o novo trimestre, segundo trimestre que vai iniciar. A lição dos jovens, assim, como vai cobrar dos professores? Uma preparação, né? Preparação muito, mas muito mesmo, né? Então a gente está tentando o quê? Erradicar isso. Dar munição através do professor, dos professores, para as coisas chegar com mais qualidade e a gente atender essa demanda aí bem deficitária. E nós estávamos, né, no lançamento desse novo projeto ali no templo sede da Betim, e o nosso pastor presidente, ele levantou o seguinte questionamento: se todos os professores que estavam ali haviam feito o curso, pelo menos o curso básico de teologia. E é bem verdade que nem todos os nossos professores tiveram a oportunidade, né, de ter pelo menos o curso básico de teologia. Eu quero saber dos senhores se já existe um projeto, né, para que esse professor que não teve ainda a oportunidade de sentar numa sala de aula para poder aprender, inclusive o nosso presidente, ele questionou isso, né? Se o professor ele nunca antes esteve sentado numa sala de aula para aprender, como que ele vai estar de pé diante de uma classe para ensinar, né? Eu creio que esse questionamento dele é visando a preocupação da qualidade de ensino que haverá nas nossas classes da Escola Bíblica Dominical aqui no campo de Betim. Irmão Davi, o nosso presidente ele é muito sensato e coerente e visionário, como eu já disse. Aconteceu no ano passado dele reunir com o pastor José Ronaldo, que é o diretor do nosso curso teológico, né? E o pastor já abriu as portas com uma facilidade financeira, ficou praticamente quase que uma ajuda de custo para beneficiar os obreiros do ministério, né? E agora ele entendendo a necessidade de qualificar melhor os nossos professores, no ensejo
do lançamento do projeto DBD, ele trouxe essa mesma proposta para todos os professores, né? Então, o pastor José Ronaldo, que é o nosso diretor do Instituto Teológico, ele já está cuidando isso com a sua equipe minuciosamente, para que os nossos professores sejam bem atendidos nessa área, né? Com um valor bem ilusório, praticamente aqui uma ajuda de custo mesmo, para qualificá-los também no quesito da teologia. Maravilha, então. Estamos pensando em tudo. Nossos irmãos professores que ainda não tiveram a oportunidade, agora está aí uma oportunidade facilitada para que você venha ter aí o seu curso básico e depois, né, quem sabe, o bacharel. Né? E se já está sendo feitas as inscrições para esse ano, para essa turma do básico, tá? Então assim, procure. As inscrições. Já está aberto. Pode procurar o pastor José Ronaldo, a sua esposa, a Jane, que é a secretária do Instituto. Já está tendo, já está fazendo as inscrições já para esse curso. Já. Quem se interessar, né, será muito importante, bem-vindo lá. Na última classe que nós tivemos no ano passado, nós tivemos quase 100 alunos lá. Fazer um número muito bom de formados lá. Então, sim. Então, o povo de Betim realmente está se interessando. Isso passa muito pela visão do nosso presidente, que tem essa visão de qualificação dos seus obreiros, né, dos seus cooperadores. Isso a gente tem que agradecer a Deus pela vida do nosso presidente nesse aspecto, que ele tem trabalhado muito nessa questão. Porque a gente vê a importância ainda falando na questão da classe dos professores, o professor bem preparado, né? Não só na questão de conhecer. Às vezes o pessoal, eu oro, eu estou lá jejuando, estou lendo a lição todos os dias, me preparando durante a semana. Mas nós sabemos que tem toda uma estrutura, tem todo um método. E através desse curso, tem alguma uma matéria específica onde dá um preparatório? Por exemplo, até a forma de um professor falar é diferenciada. Né? Por exemplo, usando aqui. Exatamente. Tem, dentro desse curso, tem essa matéria? Eu creio que houve uma matéria uns anos atrás, hoje mudou-se o nome, né? A arte de falar bem, a questão da ética, o posicionamento, né? De como se posicionar diante do público, principalmente no que diz respeito à área do ensino, o posicionamento do educador. Isso fala muito alto também, né? A grade curricular do curso teológico, por certo, o pastor Manjusti tem aí, sabe precisar melhor para a gente, né, o arcabouço, né, todo o esqueleto, mas eu tenho certeza que sim, tem algo que está muito focado nesse aspecto do posicionamento do educador, no falar e também no ensino. Então a matéria, né, de ética ministerial que vai ensinar o seu cooperador, o seu obreiro, como se comportar, tanto para pregar quanto para ensinar. Ele tem que saber fazer essa diferença, né? Que esse, o senhor citou um negócio que é importantíssimo. Às vezes o professor está ali, mas ele acha que está pregando, e ele não está para pregar, né? Pregar é diferente de ensinar. O aluno tem que sair dali entendendo o que está sendo passado, e às vezes pregar não é a mesma coisa. Então, assim, na ética ministerial, tudo isso é ensinado, é passado para o professor, para o cooperador, a forma que ele tem que se comportar na frente de uma classe, na frente de uma igreja. Tudo isso passa por dentro dessa matéria que nós temos dentro dos nossos cursos lá. Maravilha. Uma parte aqui do que o pastor Manjusti comentou, irmão Davi Grossa, é o seguinte, eu me recordo que eu estava no 4º Congresso da Escola Dominical em São Paulo, em 2004, no Anhembi. Uma das plenárias, quem falou para todos nós foi o Brasil Assembleano, estava reunido lá, e quem lecionou nessa manhã foi o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele trouxe uma didática e ao mesmo tempo uma plenária, e ela abordou sobre o seguinte tema: ensinador cristão e repassador de lição. É uma diferença. Não é? Ensinador cristão e o repassador de lição. E qual foi a pergunta do cerne da questão lá? Quem você é no seu dia a dia e diante da sua classe? Você é um ensinador cristão qualificado ou você é um repassador de lição? Dito isso, o que ele estava querendo passar para a gente? Ele disse, olha, cada professor ele tem 50 minutos. Mas antes dele se apresentar para lecionar 50 minutos, ele tem uma semana, ele tem toda uma estrutura de biblioteca, seja informatizada, seja nos livros de pesquisa, etc. e tal,
para preparar uma boa aula. Ele sempre dizia, o professor ele não pode perder essa consciência. O tempo que ele tem e o arcabouço que está à disposição dele. Então, o que ele quis pontuar? Quem que é o educador cristão com qualidade? É aquele que pesquisa, é aquele que aprofunda naquilo que ele está ensinando, é aquele que ele domina aquilo que ele está ensinando e passa segurança para os seus ouvintes. Ou seja, antes de terminar a escola dominical daquele dia, o aluno já está tão aguçado de prazer pelo bom ensinamento que ele está recebendo, que ele já está pensando na aula. Na próxima aula. Não é? Esse é o ensinador, que coloca o aluno para pensar e passa com qualidade. Mas ele diz que tem um repassador. Quem é o repassador? Ele tem 50 minutos, mas em 10 minutos ele lê a lição toda, que já é obrigação do aluno. O que ele vai fazer com os 40? Ele vai, como se diz, franquear a oportunidade para se falar sobre qualquer coisa, menos aquele que foi tratado. Aí o senhor pontuou algo e eu finalizo dizendo, ele perguntava o seguinte, você se assentaria para te ouvir com a qualidade de aula que você está ministrando para os seus alunos? Você trocaria de lugar com ele? Quando termina a escola dominical, você voltou para sua casa, para o seio da sua família, depois você senta, vai repensar a aula que você deu e você vai chegar a um consenso. Alcancei o objetivo. Né? Então, essa é uma das nossas preocupações também quando está chegando às pré-aulas, né? Para que tenha qualidade de ensino. Essa é a nossa maior preocupação. É interessante o que você está falando isso aí, porque eu já tive uma experiência de uma reclamação, a gente vai citar o nome da igreja, né? Claro que não. Mas um irmão chegou, olha, a escola dominical aqui tem uma defasagem de presença, porque o que acontecia? Eram 2 professores. Aí, no dia, um jogava a lição para o outro e falava assim, hoje é você que vai lecionar. Aí ele devolvia a lição, não, hoje é você. Aí eu pergunto, como que essa classe, como que esses alunos vão se sentir diante de uma cena dessa? Primeiro que está mostrando ali que nenhum dos dois estavam preparados. Né? Então, gente, ensinar algo sério. Eu falo que quando alguém fala assim, professor, então, tem um gelo na alma, porque é muita responsabilidade. Então, esse projeto que está vindo aí, está retornando, que está preparando, né, o professor para ele estar preparado, para ele ter autonomia ali, para ele ter autoridade, para ter autoridade naquilo que vai falar, para falar com firmeza, né, para que a pessoa que está ouvindo, aprendendo, fala, realmente, estou aprendendo, estou convicto daquilo que estou aprendendo e estou ouvindo através desse professor. Então, isso é muito importante, né? Nós só temos que parabenizar o projeto, todo o departamento, né? Começar pelo nosso presidente, que teve a iniciativa de procurar os senhores, né, que são pessoas gabaritadas, para estar à frente desse projeto. A gente sabe que não é fácil, porque também tem a questão de manter esse professor animado, avivado, né? A gente sabe que começa às vezes um novo trimestre, a gente começa daquele gás todo, né? É por isso que o profeta diz, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Porque é um negócio, no início, a gente, né? No final também é bom porque a gente está sabendo que já está chegando ali o final, mas no meio é que realmente a coisa complica. Então tem toda essa questão, né, essa preocupação também. E agora com esse projeto, né, esse cara, o professor, ele vai ter essa tranquilidade, ele estudou. Não é que ele vai deixar de estudar e vai ser o repassador que o senhor falou, não. Isso daí, vou esperar lá o dia que o professor Manjusti vai ministrar, eu vou só anotar e chega lá no domingo e repasso. Não, você vai estudar durante todo o mês, a semana. Cavar, pesquisar. Anotar as suas dúvidas, chega lá no dia, né, vai tirar as dúvidas, se tiver algum questionamento, vai, né, debater com os irmãos ali. E aí ele vai vir já preparado e com o seu método, né, da forma que Deus o usa, ele vai ali então aplicar o conteúdo daquela lição. Isso é muito importante. Eu penso que dentro dessa visão do senhor aí, nós temos um lema e um textuário que isso deva fazer muitos educadores pensar. Romanos 12, 7. Era a preocupação do apóstolo São Paulo, né? Se ensinar, que haja dedicação no ensino. Exatamente. Eu chamar o pastor Majusto de professor é pesado, né? Porque é um peso para mim de responsabilidade, porque ele é o meu ensinador, né? Mas eu penso que ele repensa muito sobre isso também. Então, assim,
Esse deva ser o lema do educador. Se ensina, dedica para ensinar, não é? Pastor José Satírio, está na Colômbia há mais de 30 anos, ele diz assim, olha, a fome do povo sempre é fome nova. Não leva pão velho e bolorento pro povo, não. Exatamente. Não é? Eu sou daquela geração que já estou com meus 57 anos, nascido e criado no Evangelho, e eu sou daquela geração que os nossos professores, desde 7 anos, não tinha todo esse acervo que temos hoje, pastor, né? E hoje a gente recebe o material didático praticamente todo pronto e ainda a gente encontra dificuldades, né? Mas tá chegando as pré-aulas para resolver esse problema. Isso demais. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual o conselho que os senhores deixariam para esse professor que de repente começou esse ano a lecionar, né? E está lá ansioso, às vezes preocupado. Eu acredito também que esse novo professor tem essa dificuldade, essa preocupação, né? Então, qual o conselho que os senhores deixariam para esse novo professor e para esse professor também que já tem um tempo, mas está sentindo cansado, já está querendo passar um bastão para outro? Então, qual que é a fala de incentivo que os senhores deixam para esse professor? Eu costumo dizer, irmão Davi, que o seu aluno ele é reflexo do que você ensina para ele hoje. Ele vai levar isso para o resto da vida, aquilo que você ensinou para ele. Eu preciso só citar aqui, uma das nossas visões, visões do nosso presidente, a questão de um professor bem preparado, principalmente devido a muitas fontes que hoje nós temos na internet, de professores, de muitos pregadores, de muitos ensinadores aí. Uma das nossas preocupações do nosso presidente é a questão de andarmos todos dentro de uma mesma linguagem. Falar o mesmo idioma. Falar ali, né? o mesmo idioma. Então a minha recomendação, vou deixar aqui para uma questão de conselho, para um professor que às vezes vai ser confrontado dentro de uma sala de aula, né, que acontece muito, tem aluno que chega para dar aquela espinhada no professor, para dar aquela teste mesmo, para né? testar o professor. Tá preparado, né? Então, eu acho que é importantíssimo que os nossos professores eles estejam baseados na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. É uma recomendação que o nosso presidente está tendo com todos os professores também, que comprem, que leiam, porque ali está a linha, a visão da Assembleia de Deus, o documento da Assembleia de Deus dentro daquilo das doutrinas que nós acreditamos. Então, se o professor ele está baseado ali, ele não tem que ficar batendo boca com o aluno que quer, né, só constrangê-lo na frente da classe. Ele está baseado dentro daquilo que a igreja acredita, dentro da visão da igreja. Então, que o professor, meu conselho é que o professor se dedique, estude, né, ore, né, e eu tenho certeza que Deus vai dar muito crescimento para esse professor, tanto que está iniciando, quanto que estão mais cansados já, né? Amém. Eu faço minhas palavras do pastor e só acrescento um conselho que Paulo deixou para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso você vai te salvar e vai salvar todos aqueles que te ouvem, né? O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo? Antes de se apresentar diante do povo, cuide de você primeiro. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, cuide do seu devocional, cuide da sua comunhão com Deus, né? Longe dos bastidores, né? No seu quarto de guerra, na preparação da sua melhor aula, né? Se está muito cansado, não é pecado pedir um tempo, né? Não é errado se apresentar diante do seu superintendente, do teu pastor local e dizer, olha, eu preciso de um tempo para me refazer, eu amo o magistério, eu amo o ministério de ensino, eu amo a escola dominical, eu amo os meus alunos, não é? Mas eu estou precisando de cuidar melhor de mim, né? Fazendo assim, vai chegar melhor, vai chegar pronto, porque os alunos estão lá, né, pastor? Tem vários alunos em nossas classes. Tem alunos que parece que ele foi designado só para testar a fé do professor mesmo. Ele caiu ali só para, né? Mas já tem aqueles que são sedentos, amantes e querem mais. Então, eu deixo o conselho que Paulo deixou a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida da doutrina. Porque você fazendo isso, você vai agregar valores e ganhar muitas mais pessoas para a glória de Deus. E nós sabemos que dentro de uma sala de aula pode no futuro sair um novo cooperador, né? Um diácono, um pastor, um evangelista, um missionário,
alguém que pode, né, lá na frente alcançar as nações. Daí a importância do nosso corpo docente. Eu acredito muito pouco que alguém será um bom obreiro, um bom cooperador sem passar para uma escola dominical. Exatamente. Ali eu acredito que é a base de todo o futuro obreiro, né? Todo obreiro, quem almeja, né? Porque a Bíblia diz que você deve almejar. É Exatamente. bom, não quer dizer que você vai ser, vai né? Não quer, né? Não quer dizer que você vai ser. Almejar, eu almejo muitas coisas, não quer dizer que é você, né? A Bíblia diz, olha, quem almeja, boa coisa almeja, né? Exatamente. Mas não quer dizer que o cara vai ser. Mas é importante ele se preparar. E eu acho que a preparação de um bom obreiro passa pela escola dominical. E tá aí a importância do professor. Não é? Que ele vai ser reflexo, o obreiro vai ser reflexo do que o professor ensina para ele na classe. Então, esses dias, dentro do que o pastor Manju estava falando e que o senhor pontuou aí, eu estava debruçado, analisando profundamente sobre a biografia de Robert Higgins, né? Ele, em 1780, na Inglaterra, quando ele recebe essa visão, né, celestial, a preocupação que ele tinha com os menores delinquentes, e ali no porão da garagem, onde ele vai, o pastor Antônio Gilberto falava que ele lançou um grãozinho de mostarda, mas ele não tinha noção da estrutura da árvore frondosa que se tornou a Escola Bíblica Dominical. Não muito depois de tanto tempo, a Inglaterra foi sacudida, o ministério de Charles Spurgeon, e tantos, igual o pastor está dizendo, né, que foram forjados na Escola Bíblica Dominical. A Assembleia de Deus, ela caminha para 115 anos, e a história da Assembleia de Deus, ela caminha junto com a Escola Bíblica Dominical. Então, quando a gente vê essa estrutura das Assembleias de Deus no Brasil, não é? A gente tem que falar da Assembleia de Deus aqui nesse aspecto. Boa parte, uma porcentagem maiúscula de educadores, pastores, evangelistas foram forjados lá. Se perguntar onde foi o seu berço de ensino, na Escola Bíblica Dominical, né? E já são mais de 100 anos que existem as lições bíblicas. Eu tenho dito que a Escola Dominical, ela não é uma ideia humana, ela é um projeto que surgiu no coração de Deus para abençoar a Igreja Evangélica Brasileira e no mundo todo. Pensam demais. Dito isso, então só nos resta convidar a esse professor para que no próximo sábado ele esteja lá no seu setor, né, participando da pré-aula, né, tendo esse bate-papo, tendo essa confraternização também, e tirando as suas dúvidas, e esclarecendo e se preparando ainda mais, porque eu creio que Deus tem levantado ali um corpo, né, de professores que estão gabaritados por Deus para estar nos orientando, nos passando toda essa visão, para que nós possamos caminhar junto, na mesma direção, na mesma visão, falando a mesma língua. Amém. Nós queremos, juntamente com o pastor Manjuste, né, que é o superintendente da EBD, do nosso Templo Central, em nome dele cumprimentar os demais educadores, né, que faz parte do Conselho de Educação da EBD, e em nome do nosso presidente dar as boas-vindas a todos os professores, não é? Às 14 horas, no próximo sábado, se Jesus não voltar, as portas dos 13 setores dos templos estarão abertas para recepcioná-los com bem-vindos. Leva caneta, leva papel, vá com a mente desarmada, né, com o coração receptivo. Deus tem uma palavra através de cada professor que está se preparando para lecionar o seu coração. E você vai levar pão quentinho domingo de manhã para os seus alunos. Bênção pura, tem que ser igual os bereanos, né, que recebiam a palavra com alegria. Muita gente interpreta mal os bereanos. Sim, questiona muito os bereanos. Eles falam que muita gente acredita que os bereanos ficavam tipo assim, o senhor está pregando e eles estão aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas se você ler o contexto, Paulo vai dizer que eles recebiam a palavra com alegria, mas passavam a semana meditando naquilo que havia sido pregado. Ou seja, é isso que a gente tem que fazer, né? Exatamente. Não é ficar como delegado, né, como juiz. Né? Deixa eu ver se o que o Manjuste está pregando tá certo, né? Não é isso que os bereanos faziam. Então a gente tem que ir lá como os bereanos. Receber com alegria, mas deixa eu ver aqui na segunda-feira. O pastor pregou sobre isso. Na terça-feira, que palavra. Na quarta-feira, é isso que os bereanos faziam. Né? Então, eles recebiam com alegria, mas estavam ali. Deixa eu ver se realmente está dentro daquilo que a gente está, né? Então, nós, como professores, também tem que ter essa mesma atitude, né? Todos nós estamos aprendendo. Não é porque você é professor, você é o dono do conhecimento. Nós estamos aprendendo e vamos aprender com os alunos também, com certeza, então, e com os demais professores. Como o professor falou, né? Vai desarmado, vai com o coração receptivo.
leva a sua caneta, leva o caderno, porque é uma aula. Eu falo com os irmãos aqui, ué, um aulão, né? não é? Tem que anotar, porque nem tudo a gente consegue gravar na cabeça devido a tanta coisa, tanta informação que a gente tem na nossa vida cotidiana, né? Então, leva o seu material didático para você anotar e aí trazer para a sua aula no domingo, e vai ser bênção. Eu creio que os números da nossa EBD vão crescer ainda mais, né? E Deus vai usar poderosamente os professores e também os alunos, em nome de Jesus. Agradeço então, pastor Isaías, pela presença, as suas considerações finais. Eu que agradeço, irmão Davi, a sua digníssima esposa, né, por esse estúdio, por esse tempo tão precioso. Faltar-me palavras para agradecer a Deus pela vida do senhor e louvar muito a Deus também pela vida do pastor Júnior, um amigão precioso que temos. Louvar a Deus por todos os nossos professores, educadores de todas as faixas etárias. No primeiro momento são os professores adultos, mas amanhã os professores de jovens, infanto e juvenil. Então, meu abraço fraterno a todos os pastores, superintendentes, em nome do nosso pastor presidente. Lembrando que o professor, como diz um certo ditado italiano, né? Ele é como uma vela que se consome para iluminar caminho de tanta gente que vai passar por ali. Né? Muito obrigado, Deus abençoe. Evangelista Júnior Manjuste. Quero aqui deixar os meus agradecimentos ao irmão Davi, a sua esposa, pastor Isaías, a todos os nossos internautas, e agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por esse estúdio que o Senhor nos abriu as portas aqui, por estar aqui apresentando esse novo projeto, né, da Escola Dominical, abrindo as portas para a Escola Dominical. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Lembrando que tem, né, um grupo no WhatsApp, né, de repente tem aquele professor, aquele superintendente que ainda não está no grupo. Como é que ele faz, pastor Isaías? Olha, nós temos dois grupos, né? Nós temos o grupo só com superintendentes e temos também o grupão, né? O grupão onde tem todos os professores de todas as faixas etárias. Qualquer dúvida é só nos chamar no privado, né? Hoje já temos um link disponível para que cada um dos senhores se cadastre, não fique fora das cadastro certinho, né? Todo o cadastro direitinho, tudo bem organizado. E tem novidade chegando aí na nossa mídia também. Então, aguarde, tem coisa boa chegando. Só lembrando, Isaías, que a lição que vai ser estudada é a dos adultos, mas os outros professores de outras classes que quiserem participar, as portas vão estar abertas também. Pode estar participando, que amanhã você pode ser convidado a estar lecionando na classe dos adultos, já fica preparado. Não vai se preparar, já está preparado. Até quem não é professor ainda, ele já pode começar a se preparar, porque amanhã ele pode ser convidado a ser um professor. Então é importante ele já começar aí. Às vezes a pessoa até tem um desejo, como você falou, almeja, né? Mas será que eu posso participar? Já vai, porque aí vai se confirmar ainda mais essas chamadas e desejos no seu coração de você se tornar um professor da Escola Bíblica Dominical, porque tem vaga, pastor? Olha, há quem diga que a Escola Dominical é a única escola que não se tira férias e que sempre tem vaga para quem chegar, né? Então, falou da escola, não tem folga, tem sempre espaço para mais. Não tem férias. Então, seja bem-vindo ao time. Deixa eu dar um abraço, enviar um abraço grande para alguém que não pode deixar de ser comentado aqui, pastor Wellington Ferreira. Isso, nosso pastor. Ele é o pastor local aqui da igreja, um amigão precioso. Grande incentivador também da escola. Grande incentivador da EBD. Então, nosso abraço ao pastor Wellington, a sua família, e em nome dele ao Ministério Local e todos os educadores e alunos aqui da nossa querida Bench. Muito bem. Fechando, lembre-se, Escola Dominical não é tradição, é fundamento, é crescimento e é discipulado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.